Olá pessoal, estamos de volta no canal para mais uma aula. Hoje nossa aula sobre função polinomial do primeiro grau. É um dos tipos de funções mais importantes. Ela é a porta de abertura para as demais funções que nós vamos ver: função do segundo grau, função exponencial, modular, logaritmo. E aí, a partir dela, você tem toda uma noção de como se processa, como se constrói, quais são as condições de existência das funções. Então, a partir do momento que nós começamos a estudar as funções do primeiro grau, abre-se um leque de opções para os demais tipos de funções. Então, essa aula é muito importante, a introdução sobre os tipos de funções um pouco mais aprofundada sobre as funções propriamente ditas, e vamos à nossa aula. O que vem ser uma função do primeiro grau? Uma função do primeiro grau, ela é definida de quê? Ela é definida dos reais, só um instante, ela é definida aqui dos reais para os reais. Veja que aqui nós temos uma função f de r em r. O que quer dizer esse primeiro r que nós temos aqui? Esse primeiro r é o domínio da função. Isso aqui é o que nós chamamos de domínio. Esse segundo r, ele é chamado de CD, contradomínio da função, ou ele também pode ser chamado imagem da função. Se o contradomínio for igual à imagem, então nesse caso eles representam o mesmo conjunto dentro do estudo das funções do primeiro grau. Então o que nós vamos observar dentro dessas funções do primeiro grau? Que nós temos a definição de domínio e imagem do mesmo procedimento. Lembrando a vocês que essa função do primeiro grau, ela é definida como sendo o quê? Ela é definida como sendo o y, f de x a mesma coisa de y, ax mais b. Veja que aqui nós já temos o ax mais o b, mas eu quis destacar aqui colocando o f de x igual ao y, porque o y ele é o conjunto que representa as imagens numa função do primeiro grau. E o x, ele é o domínio da função do primeiro grau. Ele é que a partir dele é que você determina cada elemento que vai compor essa imagem. E professor, e o que seria esse A e esse B? O A e o B, na realidade, eles são coeficientes reais, eles são números reais. Então, só tem uma restrição quanto ao A e o B. Aliás, mais especificamente sobre o A. O A ele tem que ser diferente de zero. Porque a condição para que a função seja do primeiro grau é que esse termo que tem a variável x com grau 1 aqui, ó, ele tem a variável x, ele não pode desaparecer. Então, se o A for igual a zero, ele vai desaparecer. Aí você vai ter uma função simplesmente formada pelo B. Aí veja que aqui nós não temos o valor do x, que é, no caso, o nosso domínio que define essa função. O gráfico ele vai ter uma imagem só para todos os valores que nós temos definido dentro do sistema de coordenadas. Então, no caso aqui, a função ela tem essa restrição com relação ao valor do A, tem que ser diferente de zero. Vamos ver a classificação das funções do primeiro grau. A primeira diz o seguinte: se esse B, que é o coeficiente real que nós temos aqui, se esse B, eu vou apagar aqui, se esse Bzinho que nós temos aqui, ele for um número igual a zero, se esse Bzinho aqui ele for igual a zero, nós vamos ter uma função f de x igual a ax. Veja que o b desapareceu. Esse tipo de função ela é denominada função linear. É uma função do primeiro grau linear. Continua sendo do primeiro grau, logicamente, porque o expoente do x está como sendo 1 e ele, no caso, seria grau 1. Agora veja, se eu tiver o a igual a 1 especificamente e o b igual a 0, como condição aqui anterior, se esse a obrigatoriamente for igual a 1, essa função ela é linear. Por que ela é linear? Ela é linear porque o b é igual a 0. Só que se o a for igual a 1, especificamente igual a 1, observe que o a é igual a 1, essa função linear ela vai receber o nome de função identidade. Isso se o a for igual a 1 e se o b for igual a 0. Obrigatoriamente o a tem que ser igual a 1 para ela ser uma função do primeiro grau com a denominação de identidade. Observações que nós temos aqui de exemplos, nós temos alguns exemplos. Veja, eu tenho f de x igual a 2x menos 1. Veja que o nosso a aqui é 2, o nosso b aqui é menos 1, acompanhe o sinal. Essa função polinomial do primeiro grau. Por que polinomial, professor? Por que essa definição de polinomial? Porque na realidade a função ela é um polinômio, ela tem uma variável, ela tem um termo variável e tem uns termos chamados de coeficientes. Por isso que nós temos, ela é definida como polinomial. Veja no exemplo 2, veja que aqui já aparece aquela representação do f de x igual ao y,
0,5x mais raiz de 2. O a é 0,5 e o b é raiz de 2, novamente função polinomial do primeiro grau. Veja que aqui agora eu tenho quem aqui, ó. Observe que o b é 0. Se o b é 0, lógico, eu já vou logo direto que ela é uma função linear. E veja que o nosso a aqui ele não é 1, então ele não é uma função identidade. Veja que agora aqui nesse caso o y igual a x, a nossa função aqui, ela poderia ser assim, f de x igual a x. Veja que o a, no nosso caso aqui, o nosso azinho é 1. Se o a é 1 e o b é igual a 0, nós temos uma função chamada de função identidade. Aí tem aquela observação inicial que eu falei, se o a for igual a 0, essa função ela deixa de ter o termo x e ela é denominada como sendo uma função constante, né? Ela vai ter um gráfico constante, tanto para acima do eixo do x ou abaixo do eixo do x. Vamos aplicar aqui dois exemplos dentro do estudo de função. Veja que aqui ele está dizendo que a função que eu estou querendo, a função f, a função é uma função linear. Então, se ela é uma função linear, eu já tenho que estabelecer a minha condição. Qual é a condição de função linear? É que o b é igual a 0. Aqui nesse caso aqui, ó, o b ele é igual a 0, para ela ser uma função linear. Então, a nossa função é esta. Aí, veja que ele disse que o f de menos 5 é 15, e ele quer na questão o f de 2 menos 4 vezes o f de 1. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é encontrar a minha função f, porque senão não tem como eu encontrar esses valores do f de 2 e do f de 1 aqui no caso. O que eu vou fazer? Vou usar a única informação numérica que eu tenho aqui, que ele disse que o f de menos 5, ele disse que esse resultado aqui é igual a quanto? É igual a 15. Então, veja que o meu x aqui, o meu x aí no caso, ele é um valor de quanto? De menos 5. Então, se o meu x ele é menos 5, então aqui vai ficar assim, ó. A vezes menos 5, que é o valor do x, aqui é o valor do x, tudo isso aqui é igual a 15. Então, a vezes menos 5 dá menos 5a, que isso aqui é igual a 15. Quem vai ser o nosso a? Vai ficar 15 dividido por menos 5. E quanto é 15 dividido por menos 5? 15 dividido por menos 5 vai ser quanto? Vai ser menos 3. Muito bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular, eu vou escrever a minha função para poder nós calcularmos o f de 2 e o f de 1. Então, o que é a nossa função? No lugar desse a, nós vamos colocar quem no lugar desse a? Nós vamos colocar menos 3. Então, aqui vai ficar menos 3 vezes quem? Vezes x. Muito bem, agora eu vou calcular quem? Eu vou calcular o f de 2 separadamente para depois juntar. Quem vai ser o f de 2? Vai ficar menos 3 vezes o x aqui no caso é 2. f 3 vezes menos 2 dá menos 6. Vamos agora para o f de quem? O f de 1. Quem vai ser o nosso f de 1? Vai ficar igual a menos 3 vezes 1, que isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 3. Logo, o que ele está querendo na questão? Ele está querendo que você calcule o f de 2 menos 4 vezes quem? Vezes o f de 1. Então, substitua os valores. Quem é o nosso f de 2 e quem é o nosso f de 1? Então, vamos trocando aqui. Aqui vai ficar como agora? Vai ficar assim, ó. Quem é o f de 2 que nós encontramos? Menos 6. Então, aqui vai ficar menos 6. Menos 4 vezes o f de 1. Quem é o f de 1? Menos 3. Aqui vai ficar menos 6. Não podemos subtrair, tem que primeiro multiplicar. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 3 dá 12. Então, ficaria menos 6 mais 12, ou 12 menos 6, nós vamos ter 6. Logo, a nossa resposta que nós estávamos querendo, a resposta é 6. Muito bem. Vamos para um próximo exercício sobre a introdução de função. Veja que na questão ele está dizendo que o f de x é 3x menos m. E que o g de x, apareceu uma outra representação de função, é n menos 2x. Ele quer na questão que nós calculemos, a questão pede m menos m. E diz que o f de 2 é 10 e o g de menos 1 é menos 12. Muito bem. Vamos usar os valores que nós temos na questão. F de 2 é igual a 10. E qual é o outro valor que nós temos? O g de menos 1, que ele diz que é quanto? Que ele disse que é igual a menos 12. Então, vamos colocar isso aqui aonde? Nós vamos colocar na função f. Então, aqui vai ficar assim, ó, 3 vezes o valor do x, no caso aqui é 2, aí menos o valor do m, isso aqui tudo igual a quanto? 10. 3 vezes 2 dá 6, 6 menos m é igual a 10, aí aqui vai ficar menos m igual a quanto? A 10. Quem está mais, vem para cá menos. Aí você vai ter menos m igual a 10 menos 6, que é 4.
Vamos multiplicar isso aqui por menos 1, aquela, lembrar lá do ensino fundamental. Aqui vai dar menos, aqui o valor do nosso m é menos 4. Vamos usar agora o valor do g, né? Na função g, logicamente. Então aqui vai ficar n menos 2 vezes o valor de quem? O valor do x. Que é o valor do x aqui, ó. O valor do x é menos 1. Isso aqui igual a quanto? Isso aqui igual a 12. Então aqui vai ficar n, menos com menos aqui, ó, vai dar mais. Isso aqui igual a 12. Quem vai ser o nosso n? 12 menos 2. N vai ser igual a 12 menos 2, que é igual a quanto? Ó? 12 menos 2 é igual a 10. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir na expressão que eu estou querendo. O que ele está querendo na questão? Ele quer que nós calculemos o m menos o n. Quem é o valor do m que nós encontramos? Nós encontramos menos 4. Menos o valor de quem? Menos o valor do n, que é quanto? Menos 10. E menos 4 com menos 10 vai dar igual a quanto? Menos 14. A resposta que nós estamos procurando, menos 14. Então veja que a aplicação da introdução de função do primeiro grau, normalmente nada de anormal, tudo simples, a gente tem que só atenção quanto à questão dos sinais. Vamos para mais uma questão, para nós encerrarmos nessa primeira aula sobre função do primeiro grau. Veja que aqui ele está querendo a lei de formação dessa função do primeiro grau, logicamente, que é uma função de R para R. Observe que agora eu tenho um gráfico. E professor, como é que eu vou saber qual é a lei de formação desse gráfico? Como isso aqui é uma reta, toda reta representa uma função do primeiro grau, ax mais b. Toda reta é uma função do primeiro grau, ax mais b. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar os pares ordenados que nós temos aqui para nós usarmos nessa nossa função. Quais seriam eles? Veja que nós pegando esses pares ordenados aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui, como esse ponto está em cima do eixo do x, então do y, desculpa, ele é 0 e 4. Esse par ordenado, primeiro a gente pega o x, que é 3, e depois o y, que é quanto? Que é menos 2. O que eu vou fazer agora com eles? Eu vou usar eles na nossa função para encontrar o valor do a e o valor do b. Então aqui o primeiro par ordenado que nós usamos, qual foi? Foi o 0 e o 4. É bom que vocês entendam que todo par ordenado ele é formado pelo x e é formado pelo y. Então aqui nessa função aqui, ó, nessa lei de formação geral, o que vai acontecer? Vai ficar assim, o nosso x ele é 0, então aqui vai ficar a vezes 0 mais b igual a quem? Igual a y. A vezes x mais b é igual a quem? A y. Mas quem é o nosso y aqui, gente? 4. Se eu multiplicar a vezes 0, isso aqui zera. Fica 0 mais b igual a 4. Logo, nós vamos ter o b igual a 4. Veja que foi facinho, nós encontramos o valor do b. Esse bzinho aqui que eu preciso encontrar para escrever a lei de formação. Vou substituir agora aonde? Vou substituir agora o outro par ordenado, que é 3 e menos 2. O nosso x aqui no caso ele é 3 e o nosso y aqui no caso ele é menos 2. Então vai ficar como aqui? Vai ficar a que multiplica o x. Quem é o nosso x aqui? Ó? 3. Então a vezes 3. Aí mais quem? Mais o b. Mais b, isso aqui tudo igual a quanto? Igual ao y, não esqueçam. Mas quem é o y aqui? Menos 2. A vezes 3 é 3a. Aí agora vem o seguinte, olha o b. O b nós já temos, e substitui aqui, ó, 4. Aí fica 3a mais 4 igual a menos 2, nós temos 3a igual a quanto? Menos 2 menos 4. 3a vai ser igual, menos 2 menos 4 dá igual a menos 6. Então a vai ser igual a menos 6 dividido por quanto? Por 3. Logo, nosso a aqui, nós encontramos, vale quanto? Vale menos 2. Muito bem. Então, o que ele está querendo na questão? Ele está querendo a lei de formação. Se ele está querendo a lei de formação, vamos para escrever a nossa lei de formação. Qual é a lei de formação, professor? Y é ax mais b. Então, vai ficar y igual. Nós encontramos o a e nós encontramos o b. O a é quanto? Menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes o x. E quem é o b que nós encontramos? O b que nós encontramos foi 4. Então, veja que nós encontramos aqui a lei de formação que nós estamos querendo. Vamos ver se isso de fato é verdade. Só fazer aqui uma breve verificação. Como assim, professor? Vamos pegar um x igual a 0. Vamos pegar o x igual a 0 e ver qual o y que nós vamos encontrar. Então, aqui vai ficar assim. Vai ficar y igual a menos 2 vezes o x que eu disse que é 0, mais quanto? Mais 4.
Aí eu multiplico menos 2 vezes 0, isso aqui dá 0. Então o y igual a quanto? Igual a 4. Então veja que eu tenho aqui um par ordenado formado pelo x, que é 0, e pelo y, que é 4. E se você observar, é justamente o par ordenado que nós temos aqui, dentro do gráfico da função, representado na função. Então vocês viram que nesses 3 primeiros exemplos, dá para a gente entender toda a estrutura, dinâmica de funcionamento das funções do primeiro grau. Fica a dica, na nossa próxima aula a gente já vai começar a estudar os sinais, a construir gráfico e fazer todo o detalhamento das funções, estudar inequações, quociente, produto, para fecharmos essa função do primeiro grau, para depois, posteriormente, a gente estudar as funções do segundo grau. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário sobre a nossa aula, se ela foi legal ou não, para que o nosso canal cresça cada vez mais.